Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho deste sábado, dia 5 de julho. Eita, que nós chegamos a mais um final de semana. Eu espero que tenha sido esta semana de muitas bênçãos na sua vida, que aquilo que você precisava resolver, você tenha conseguido. E se não conseguiu, coloque em Deus, no tempo certo se cumprirá. As dificuldades que você está passando ou passou essa semana, coloca diante do Senhor e creia, no tempo de Deus acontecerá. Amém? O Evangelho de hoje, meus queridos, é de São Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 17. E chegando junto aos outros discípulos, viram uma grande multidão em torno deles, e os escribas discutindo com eles. E logo que toda a multidão o viu, ficou admirada e correu para saudá-lo. Ele perguntou-lhes: que discutíeis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, nós ouvimos a passagem do Evangelho, que não é a primeira, não é nesta semana, que nos apresenta, que nos fala que na missão de Jesus, ele libertava as pessoas. Ouvimos ao longo dessa semana ele libertando o homem endemoniado, e aqueles demônios que nele estavam foram para a manada de porcos que se atirou ao mar, né? E hoje o evangelista São Marcos traz para nós essa situação em que este homem apresenta a Jesus o seu filho que tinha um espírito mudo. Isso fazia parte da missão de Jesus, a libertação. Não era só isso, mas fazia parte. E também pela libertação que o Senhor fazia, muitos passaram a crer em Jesus, na sua missão, no que ele apresentava, em Deus. Então veja, quando a vida daquelas pessoas era mudada, né, a pessoa que era oprimida, não sei se você já teve a oportunidade de ver ou de conviver com uma pessoa que está sendo oprimida, e de ver o processo de libertação desta pessoa, como que a pessoa muda, até a fisionomia, a aparência da pessoa muda. Então essas notícias elas corriam e as pessoas passavam a conhecer o que era a missão de Jesus e quem era Deus, e o que Deus estava fazendo para eles por meio de Jesus. Então cada vez crescia mais o número de pessoas que ia até Jesus para ser curado, para ser liberto ou para levar pessoas que precisavam de libertação também. Meus queridos, comecei falando sobre a nossa semana. Muitas vezes, muitas coisas não acontecem na nossa vida porque nós não colocamos diante de Deus. Veja, levaram até Jesus uma pessoa que estava com espírito mudo, como levaram em outros momentos pessoas que estavam com demônios, para que, tendo um encontro com Jesus, elas fossem libertas. Talvez não aconteceu na sua vida porque você não colocou diante de Deus aquilo que você precisava colocar. Talvez não se concretizou na sua vida esta semana aquilo que você esperava tanto, porque você não colocou diante do Senhor, para que não você, mas Deus fizesse. Então, ao ouvirmos esta mensagem, que entendamos que toda a nossa vida, todos os nossos propósitos, tudo aquilo que nós temos para fazer numa semana que começa ou numa semana que termina, como nós estamos terminando essa, tudo precisa ser colocado diante do Senhor. É Ele o Senhor da vida, é Ele quem rege. Todas as coisas serão feitas por meio do Senhor. Que entendamos que este encontro que esta pessoa está tendo com o Senhor e que vai mudar a sua vida é o que nós precisamos fazer. Mesmo que você já tenha tido a experiência de conversão, o demônio ele nos perturba o tempo todo, em diferentes situações, em momentos diferentes da nossa vida, durante o dia, ele nos perturba.
Por isso a nossa vida, aquilo que temos para cumprir naquele dia, seja rotina ou algo que você precisa realizar, precisa ser colocado diante do Senhor para que todo o mal seja afastado e a vontade de Deus ela seja feita. Mas é necessário que você queira que isso aconteça. Então que você possa se abrir e possa colocar a sua vida e seus propósitos diante do Senhor para que aconteça. Aconteça segundo o querer de Deus, não segundo o seu. Entendendo assim, você terá paciência de aguardar que no tempo de Deus se cumpra, no tempo de Deus aconteça aquilo que precisa acontecer na sua vida. Amém? Que você tenha um santo e abençoado final de semana, que o bom Deus abençoe você e todos os seus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.